programa que, lamentavelmente, começa falando sobre essa tragédia que é notícia em todo o país, como você já acompanhou desde o início da tarde de hoje. Durante a tarde de hoje foram divulgadas as imagens da câmera de segurança, que flagrou o momento exato do acidente que acabou vitimando de forma fatal, dizer assim, 2 crianças. Você vê aí o momento em que moradores da região tentavam socorrer as vítimas feridas, crianças que caíram do ônibus no momento do impacto e que foram lançadas na pista. Uma delas, por muito pouco, não foi atropelada por um dos vagões. O doutor Maurício Lemos, médico do SAMU, que foi uma das pessoas que atenderam as vítimas dessa tragédia, ele falou sobre o trabalho difícil encontrado pelos socorristas no intuito de garantir a sobrevida dos alunos, dos monitores que estavam no interior desse ônibus. Vamos ouvir. Nós somos acionados em apoio ao Corpo de Bombeiros de Jandaia do Sul por uma colisão de um ônibus escolar com um trem. Quando decolamos, já tínhamos a informação de vítimas muito graves, algumas em óbito, infelizmente. Pousamos no local em apoio a todas as equipes que já estavam, realizamos a triagem para avaliar vítimas em termos de gravidade, melhor recurso, melhor instituição hospitalar. Trabalho extremamente difícil pela valência social da população, mas que foi conseguido com êxito. Conseguimos estabilizar vítimas críticas, 2 helicópteros do SAMU, Corpo de Bombeiros, toda a estrutura de defesa civil. E após a estabilização de vítimas, nós conseguimos remover vítimas graves para hospitais de Maringá, Londrina, Apucarana, Arapongas, visando o tratamento definitivo. Uma situação extremamente grave, que mobilizou todo um aparato de resgate, infelizmente com vítimas muito graves. Vamos pedir a Deus que ilumine essas pessoas agora na recuperação dentro dos hospitais. Tá aí, gente. Nós vamos trazer já em detalhes para você. Muita gente já recebeu o vídeo, né? Esse vídeo que mostra o momento do acidente. O pessoal compartilhando, muita gente compartilhando. Tem que tomar muito cuidado, que aparecem 2 crianças, aparentemente são as 2 crianças, que aparecem ser lançadas para o lado de fora do ônibus, pessoal. Então não compartilhe as imagens. É muito triste para os pais. Muito triste para os pais ver aquela imagem. Então tome cuidado no compartilhamento dessas imagens. Você vê aí o momento ali, ó, que o André Amaral aparece até em uma dessas imagens ali, ele que deu uma entrevista para o J. Júnior. A nossa equipe está lá no local, o Igor Kremer já está ali. Esse à direita é o André Amaral, repórter, que sempre nos auxilia aqui no Cidade Alerta, na RIC TV. Tem a imagem do helicóptero também, que mostra do alto para a gente. Eu até vou pedir para o pessoal colocar essa imagem. A gente está tomando muito cuidado, afinal de contas foram vidas que acabaram sendo ceifadas. Um fato que chama a atenção e que eu vi muita gente debatendo isso hoje foi a questão do ônibus ter cruzado a linha férrea e do que diz a lei. A gente vai trazer em detalhes aqui para você o que diz a lei sobre esse acidente. Vamos ver a imagem de uma câmera de segurança que flagra o momento exato do acidente? Eu quero que vocês prestem bastante atenção comigo. Alguns fatos chamam a atenção. Primeiro, por não ter cancela nessa passagem de nível, que estabelece que os motoristas, eles precisam parar, tá ali, olhar e escutar. Mas, Nader, o que quer dizer aquilo ali? Pare, olhe e escute cruzamento de via férrea. Significa que nos locais onde não há a cancela, os motoristas precisam parar, olhar e escutar. Como você pode ver ali na imagem, o motorista do ônibus não faz nada disso. Mas, Nader, será que ele viu? Será que ele ouviu? Será que ele tinha a ideia de que poderia passar um trem? Afinal, ele mora ali, talvez não seja o horário que costumeiramente o trem passa, então ele tinha essa confiança de passar ali todos os dias. Será que ele estava bem de saúde? Isso a investigação da Polícia Civil vai falar. Nós não estamos aqui para falar sobre isso. Coloca no ponto aquela nota para mim, diretor, que eu preenchi, por favor. Porque eu quero que você preste atenção. Julinho, coloca o início dessa imagem antes daquele carro branco do outro. Volta. Você está vendo que lá tem um carro branco? É que a imagem na edição não pegou ela inteira. Esse carro branco, ele está subindo. Na imagem completa, quem tem essa imagem vê esse carro branco subindo. Esse carro para a passagem do trem. E você percebe que ele para lá embaixo. Felizmente, esse motorista
conhecedor das leis, sabe que ele tem que parar a uma distância regulamentar da linha férrea, porque caso aconteça um descarrilhamento das locomotivas, o carro dele poderia vir a ser atingido. E o que ele faz? Ele para a uma distância segura. Mas o motorista do ônibus, como você vai ver agora nas imagens, eu queria que essa imagem também não tivesse tão ampliada, porque é perceptível também que as luzes de freio do ônibus, elas não aparecem. É que deram uma ampliada na imagem aí para que apareça bem o impacto. Mas veja lá, ó. Tá bom? Aí ali já foi. Ali já nada mais poderia ser feito. Diante dessas imagens e do que aconteceu e das polêmicas que foram criadas, eu primeiramente queria trazer aqui para quem está nos assistindo, eu faço questão sempre aqui no Cidade Alerta, que as pessoas que nos assistem, elas possam terminar o programa debatendo em casa diante do que a lei diz. Se a lei está certa ou errada, aí a gente busca mudar as leis dos nossos representantes legais. Mas diante dessa imagem aí, primeiramente eu quero trazer aqui o que diz a lei, tá? O artigo 29, no inciso 12º do Código de Trânsito Brasileiro, o capítulo das normas de circulação, que diz o seguinte, tá? Os veículos que se deslocam sobre trilhos, ou seja, os trens, como você viu ali, eles têm preferência de passagem sobre os demais. Nader, mas o que significa os demais? Carros, motos, caminhões, bicicletas. Perfeito? Então ele tem preferência de passagem sobre os demais. Claro, respeitadas as normas de circulação. Também não podemos esquecer o seguinte: além do que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro dessa norma, o artigo 212 dessa mesma lei, ela estabelece que é gravíssima a natureza da penalidade para o motorista que deixar de parar o veículo antes de transpor, antes de passar a linha férrea. Vou repetir. O artigo 212 estabelece que é gravíssima a natureza da penalidade, ou seja, a multa aplicada ao motorista que deixar de parar o veículo antes de transpor a linha férrea, antes de passar a linha do trem. Ou seja, o trem tem preferência de passagem e o motorista é obrigado a parar. E tem mais. Ainda de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a cancela, que muita gente fala que é obrigatório, que deveria ter, ou a passagem de nível com a chamada barreira, que é o nome técnico desse equipamento de acordo com os legisladores, não é obrigatória nos cruzamentos. Vou repetir, a chancela, ela não é obrigatória nos cruzamentos de ferrovias com vias urbanas ou rodoviárias. A legislação, ela prevê apenas o uso de alguma sinalização, como a Cruz de Santo André. Você sabe o que é a Cruz de Santo André? Coloca a imagem lá do ônibus e para a imagem antes dele ser atingido. Tá ali, ó. Tá vendo lá do lado direito que tem uma placa escrito Pare e Olhe Escute? Sobre esse Pare e Olhe Escute tem uma cruz. E essa cruz, ela é chamada de Cruz de Santo André. Essa placa é a placa que indica que é uma passagem de trem. Além disso, tem a sirene ou o semáforo que fica intermitente. E ainda, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, essa linha férrea, ela é sempre, repito, sempre preferencial. E atravessá-la sem parar é considerada uma infração gravíssima e ponto final. Por isso, nos lugares onde há a presença de cancelas, é importante que os motoristas quando não há, a presença de cancelas, é importante que os motoristas não ignorem essa sinalização que você está vendo aí. Inclusive, a buzina dos trens. Aí você vai me perguntar, Nader, mas será que o trem buzinou? Infelizmente, subiu bem na hora ali do que eu queria explicar para vocês o nosso tag da Jovem Pan News. Com a imagem em tela cheia, né? Deixa eu ver se sai ali, porque a gente está falando exatamente sobre isso aí, ó. Pare, olhe, escute. E está ali a cruz que a gente falou agora há pouco. A concessionária, que é a Rumo, né? A empresa Transporte Férreo, ela encaminhou uma nota dizendo que lamenta profundamente o acidente envolvendo o trem e também esse veículo escolar nesta quinta-feira. A empresa acionou imediatamente as equipes de atendimento de emergência e o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. O maquinista acionou a buzina para alertar sobre a travessia do trem, de acordo com as regras, bem como, segundo a nota,
os freios de emergência quando foram surpreendidos pela travessia do veículo. Vale lembrar também que, por ser uma composição de carga de grande escala, o trem pode levar até 500 metros para conseguir parar por completo após o acionamento dos freios emergenciais. Em apurações preliminares, há indícios de que o ônibus não freou antes de cruzar a via férrea, apesar da sinalização existente e do acionamento da buzina pelo maquinista. Nader, será que foi acionada a buzina? Não sei, mas o motorista do outro lado... Aí, essa imagem que eu queria. Presta atenção no veículo branco. Obrigado, produção. Aí, ó, ele freia, ele já reduz. Ou seja, havia uma sinalização ali. Agora, ó o ônibus. Cadê a luz de freio? Repito, não quero culpar o motorista. Mas, Nader, a locomotiva vinha em uma velocidade alta para uma área urbana. O que a lei e a Agência Nacional de Transportes Terrestres estabelece em relação às ferrovias no país? 30, 40, 50 e 70 km por hora. Será que essa locomotiva estava a 20, 30, 40, 50, 70? Há um dispositivo de segurança dessas locomotivas que automaticamente encaminha para a administradora férrea, não só quando acontece um acidente, conforme foi informado na nota, mas também a velocidade da composição. Populares ali sempre reclamam que as locomotivas passam numa velocidade um pouco mais excessiva. Mas aí eu cobro da Câmara de Vereadores do município e da Prefeitura, que deveriam ter cobrado da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que fosse colocado, talvez a chancela, ou que fosse feita uma outra forma de reduzir a velocidade das locomotivas no local. Só que são locomotivas que é ferro com ferro. Então você vê aí que até para a frenagem da locomotiva, a inércia e a física explica isso. Os vagões que estão lá no final dessa composição empurram os da frente. Então a frenagem, mesmo que emergencial, não permite que essa locomotiva imediatamente pare. Há inércia, uma empurrando a outra, é ferro com ferro, as rodas com o trilho. Então essa locomotiva não pararia. Então a gente só gosta de trazer tudo bem completo para que você em casa, junto com seus familiares, possam ver, debater e saber exatamente o que diz a lei e o que estabelece. Agora, a apuração por parte da Polícia Civil vai identificar as responsabilidades, se a locomotiva poderia ter passado numa velocidade mais reduzida, porque é estabelecido que em alguns pontos onde há um movimento mais intenso de cruzamento de pessoas, de veículos em linhas férreas, essa velocidade ela deve ser reduzida. Mas aí é estabelecido de acordo com cada local, não há um critério, não há uma regra. Passou em área urbana, deve ser 20, 30, 40, não, depende do local. Pode ser 20 aí, pode ser 30 em outro local. Mas o que a polícia está apurando até agora? A polícia está apurando até agora a possibilidade de homicídio culposo por parte do motorista do ônibus. Ou seja, ele pode responder por homicídio, mas sem a intenção de matar. 2 mortes aconteceram, responde por homicídio culposo, ou seja, quando a pessoa não tem o dolo, não tinha a intenção de matar. Mas, Nader, vendo isso aí, o motorista errou? Para mim, sim, e não resta dúvidas de que a placa está ali. Pare, olhe, escute. Obviamente, a gente não sabe o que levou ele a não parar. Essa locomotiva passa lá todos os dias nesse horário? Não sei. Esse motorista passa ali todos os dias? Não sei. Esse motorista estava bem de saúde? Não sei. Será que esse motorista não estava passando mal para não ter freado ou reduzido a velocidade? Não sei. Não podemos julgar porque não estávamos lá. Mas a perícia vai apurar tudo isso, a Polícia Civil vai apurar tudo isso. Mas fica o alerta às autoridades municipais, onde há passagem de nível, cobrem da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da operadora da ferrovia, que se tomem medidas de segurança. Não custa colocar uma cancela, né? Não custa. Né, diretor? Se tivéssemos tomado essas medidas, talvez hoje não estivéssemos lamentando a morte de 2 crianças.